Bom, amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um programinha importante para a divulgação aqui na nossa base, né? A adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados, tema extremamente importante para todas as empresas nacionais, né? Porque a lei já está em vigor, mas a preocupação é enorme, que a grande maioria não sabe o que é isso, né? É interessantíssimo, mas é bem a cultura do brasileiro, né? Infelizmente, assim, deixa tudo para a última hora. E a gente está trazendo aqui informação com muita clareza. Estamos trazendo aqui o Dr. Fabrício de Mota Alves, advogado, professor em proteção de dados e sócio do escritório Garcia de Souza Advogados. É o representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, a ANPD. Então, Dr. Fabrício, é um prazer tê-lo conosco para trazer aí o que de fato a gente precisa se preocupar com a legislação e trazendo até mais uma pitadinha aí da nossa atividade contábil, né, que nós somos aí o guardião da documentação de terceiros, né, de empresas clientes. Então, é um volume realmente significativo e muitas dessas informações que estão ali são informações com muita sensibilidade, precisa tomar muito cuidado. Então, doutor Fabrício, de cara, quero abrir consigo perguntando como as empresas podem se preparar para o cumprimento da LGPD, né? O que devem fazer para garantir a privacidade das informações? Presidente, muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando desse evento. E o tema realmente muito oportuno, né? Temos aí uma lei já em vigor, uma autoridade na iminência de ser efetivamente constituída, né? Já temos uma sabatina já com a aprovação dos diretores, então tudo indica realmente que o assunto vai caminhar de fato para frente, que é o que todos nós esperamos. E fico muito feliz, especialmente, de estar falando aqui para um setor que eu acredito que será, talvez, dos maiores pilares da divulgação, da propagação do conhecimento em proteção de dados, que é justamente o setor contábil. Eu sou advogado, tenho contador, dependo muito da expertise do meu contador, confio cegamente no meu contador. Então, se eu não soubesse tanto de proteção de dados, eu estaria perguntando para ele sobre isso. Então, com toda certeza, eu acho importantíssimo que todos aí do setor, todos os profissionais respeitados, tenham realmente esse conhecimento, não somente para aplicar a lei dentro de suas próprias empresas, mas também para auxiliar os seus clientes que realmente vão precisar muito desse conhecimento. As empresas têm várias ações a serem tomadas, né, em relação à proteção de dados, mas talvez o que a gente precisa entender é que a Lei de Proteção de Dados ela tem basicamente duas visões principais, e aí eu vou começar com essas visões para a gente poder avançar sobre algumas dicas mais práticas. A primeira visão é a visão de controle, ou seja, agora o dado pessoal, de fato, ele precisa ser identificado dentro das minhas bases e dos meus sistemas, dos meus cadernos, dos papéis sobre a minha mesa. Eu preciso entender onde estão os dados pessoais que eu trato, né, que eu lido, com os quais eu lido, para poder exercer algum tipo de controle sobre essa informação. Ou seja, para responder aos direitos do titular, eu preciso explicar para ele o que eu estou fazendo com os dados dele, né? E, para isso, eu preciso saber onde esses dados estão, quem acessa, para que eu estou usando esses dados. Ou seja, a primeira dica, que é talvez uma das etapas principais para a conformidade em proteção de dados, é justamente o que a gente chama de mapeamento dos dados. O que significa esse mapeamento dos dados? É, de fato, identificar os dados. Onde eles estão? Eu preciso levantar em todos os meus sistemas digitais, eletrônicos ou físicos, onde eu tenho dado pessoal. Identifico esses dados, compreendo por que ele entrou no meu sistema, compreendo para que eu preciso daquele dado e para onde ele vai, para então ter, de fato, um diagnóstico. Eu realmente conseguir diagnosticar tudo que diz respeito ao dado pessoal na minha base, dos meus sistemas. Então, feito esse mapeamento, vem a outra visão agora, a visão de responsabilidade. Porque talvez das maiores preocupações que nós tenhamos que ter com proteção de dados esteja exatamente essa. Eu respondo perante o titular por estar trabalhando com o dado dele.
Ou seja, se eu fizer algo errado, ou se eu cometer algum excesso em relação ao dado, ou se eu trair a confiança do titular dos dados, ou seja, do cidadão, eu vou poder responder. E essa responsabilidade, ela tem duas vertentes. Uma vertente, que é a responsabilidade administrativa, ou seja, eu posso ser multado, eu posso sofrer penalidades da autoridade pública que vai fiscalizar isso, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e posso também responder judicialmente, caso o titular entenda que foi prejudicado porque eu tratei os dados dele de forma ilícita, de forma irregular. Então, essa responsabilização talvez seja uma das maiores consequências do tratamento de dados pessoais e uma das maiores questões que a gente tem que enfrentar na LGPD. Então, o primeiro ponto é compreender, controle. Eu preciso saber onde estão, para que estão aqui na minha base, por quê e quem acessa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu preciso ter a noção de que eu estou sujeito a responder por isso. Então, para evitar problema, eu preciso tomar o controle sobre a situação. Fabrício, vamos colocar da seguinte forma aí, né? Na verdade, você falou muito bem em mapeamento dos dados, responsabilidades, titular dos dados, né? Então, no momento em que você tem, vamos dizer, esse quadro, que você consegue detectar na movimentação de documentos que você tem aí, corriqueiramente, o que devemos fazer? Pegar a aprovação desses titulares de dados para a utilização que é necessária, por exemplo, para a execução de algum serviço, ou seja, é muito comum você ter lá dados de notas fiscais, né? Então, é uma transação entre pessoas também, pode ser pessoas e empresas, empresas e pessoas, e é uma operação que, evidentemente, como você vai ter que contabilizar isso dentro de uma relação em que eu tenho que gerar relatórios de contabilidade, relatórios fiscais, etc. e tal, né, até para apuração de tributos e tudo mais, eu preciso, para esse tipo de situação, também me adequar a esse tipo de questionamento e falar para o titular do dado, meu amigo, eu estou usando aqui a informação para justamente fazer essas apurações e tal. Você me autoriza a fazer esse tipo de operação? É mais ou menos por aí ou não? Só para a gente entender um pouquinho, no nosso contexto, como é que funciona isso. Eu acho muito oportuno esse questionamento, presidente, porque a gente tem realmente que deixar bem claro que a Lei de Proteção de Dados ela não está aqui para proibir ninguém de fazer nada. A gente tem que tirar um pouco esse preconceito que está sendo criado em torno da LGPD. É claro que ela traz algumas dificuldades, o propósito dela é dificultar realmente o tratamento de dados pessoais, porque ela diz respeito à proteção da privacidade. Então, ela dificulta, de certa forma, que a gente use os dados pessoais do cidadão. Mas ela não proíbe, o propósito dela não é proibitivo. Isso significa dizer o seguinte, que nós temos hipóteses na lei que vão legitimar o tratamento dos dados pessoais. Então, uma das hipóteses que você bem colocou é a autorização, que a gente chama na lei de consentimento. Então, ela é uma das possibilidades. Ou seja, se eu, por alguma razão, precisar solicitar ao titular o consentimento, eu vou fazer de acordo com o que a lei estabelece. Mas existem outras hipóteses que não precisam da autorização do titular. O que significa dizer, na prática, significa que eu posso tratar o dado sem pedir permissão. Exemplo que você mesmo colocou, emissão de uma nota fiscal. Não faz nem sentido, né, presidente? Eu tenho uma obrigação legal a cumprir, eu como prestador de serviço, eu presto um serviço, eu sou remunerado, eu preciso emitir a nota fiscal. E só a lei estabelece essa obrigação. Então, não faz sentido, né, a gente pedir para o titular autorização para isso. E, de fato, a LGPD entende muito bem essa situação. Ou seja, se eu estou cumprindo uma obrigação legal, eu não preciso pedir autorização. Eu simplesmente trato o dado pessoal. Agora, não é porque eu não preciso pedir autorização que eu não tenho o dever de dar informações. O dever de transparência existe sempre, sempre. Então, ainda que eu não tenha que pedir autorização, eu devo prestar contas também. Outras situações, cumprimento de um contrato, por exemplo. Eu tenho
um cliente, que é uma pessoa física, para quem eu presto um serviço. Eu sou advogado. Eu entreguei nas mãos dele um contrato de prestação de serviços de advocacia. Ou seja, os termos desse contrato já estão me autorizando, porque ele assinou esse contrato, a tratar os dados pessoais para cumprir a finalidade do contrato. Ou seja, se eu vou entrar com uma ação judicial para esse cliente, então já está lá. Eu não preciso voltar para o cliente e pedir autorização para ele de novo. Ou seja, a execução de um contrato é outra possibilidade. Agora, vamos supor, eu sou um médico, eu preciso tratar os dados, preciso fazer um tratamento de urgência. Tem alguém que entrou aqui na minha clínica e começou a passar mal aqui na minha clínica. Eu preciso dar um jeito de cumprir, de atender por dever de ofício, etc, etc. Eu não preciso pedir, porque o cidadão está ali se convalescendo, não tem nem sentido também pedir autorização. Outra situação também, eu sou um órgão público, preciso executar uma política pública, também não tem sentido. O legítimo interesse, que é uma das bases mais interessantes da lei. O que significa o legítimo interesse? Do controlador, ou seja, eu, como prestador de serviço, eu posso ter um interesse legítimo em tratar esses dados pessoais, sem precisar pedir autorização. Então, o cliente vem até mim, eu recebo essas informações dele, mas eu vou conferir segurança para esse cliente. Então, eu contrato uma empresa para colocar uma camada de firewall, para colocar uma camada de criptografia, para proteger. Ora, eu não preciso pedir autorização para ele, porque é o meu legítimo interesse proteger os dados do meu cliente. É interesse dele também, ele tem expectativa que eu faça isso. Então, você tem várias bases na lei que vão muito além do consentimento. Consentimento, de novo, presidente, só para resumir, consentimento é a única base que realmente depende de autorização. As outras demais bases legais que existem na lei não precisam de autorização, então eu posso tratar independente dessa autorização. Muito bem, maravilhoso, uma explicação fantástica. Mas aí vem algumas perguntas em função desdobradas em função do que você está comentando, né? E é por isso que nós estamos aqui, né? Você está dizendo legítimo interesse, maravilhoso, quer dizer, isso é muito bom para quem não está ouvindo, os nossos profissionais, não só da contabilidade, mas de diversas profissões, né? O que é o legítimo interesse e como isso na legislação, como a LGPD, a lei, que atitude ela vai tomar em relação a essas questões. Por exemplo, você está dizendo aqui em sistemas informatizados, por exemplo, é de meu interesse, como profissional da contabilidade, ter na minha estrutura um belo firewall para que a gente evite a entrada aí de terceiros não convidados, vamos dizer assim, né? A que ingresse na minha base de dados, né? Que são os famosos hackers, aí, por exemplo. Né? Então, eu tenho que ter um grau de proteção alta na minha empresa. Agora, a lei ela vai atrás disso, por exemplo, ou não? Ou seja, de repente ela vai fiscalizar uma determinada empresa e ela vai verificar se dentro da estrutura dela, se ela tem proteções de informações, por exemplo, usando uma tecnologia, ou seja lá qual for, para, de fato, aquele tipo de serviço que ele executa, enfim, que não há necessidade do consentimento, por conta da até atividade profissional daquela empresa, daquele indivíduo, enfim, mas que ele tenha uma proteção, evidentemente, vamos dizer, mais estrutural, que faça com que os dados que estão ali na sua base estejam protegidos. Isso será, esse tipo de análise ou de fiscalização vai passar pela LGPD? Sim ou não? Essa é uma questão importante para todo mundo poder entender como é que isso vai funcionar, né? Presidente, vai sim. Isso é até importante a gente colocar isso de forma bem clara para todos entenderem. Até antes da LGPD, nós, como prestadores de serviço no mercado, nós tínhamos um dever de zelar pelas informações dos nossos clientes. Em algumas situações, esse dever era legal, né? A lei estabelecia o sigilo, por exemplo, da informação. Em outras situações, era um dever decorrente de uma percepção maior de proteção. Ou seja, se eu sou advogado, o meu código de ética e a lei que rege a minha profissão, ela fala que eu tenho que zelar pelo meu cliente. Então, você entende que zelar pelo cliente significa adotar medidas de segurança. Então, você tinha que criar uma interpretação indireta. Agora, não. Agora, o dever de segurança da informação ele é direto. A lei, a LGPD, determina a adoção de medidas de segurança administrativas e técnicas e organizacionais aptas a proteger a informação.
a evitar o acesso não autorizado, a evitar a destruição, a modificação não autorizada. Então, nós temos agora um dever expresso na lei. Aquela história, presidente, aquela história do profissional que não atualiza mais o computador, que não atualiza mais o antivírus, acabou. Acabou. Agora isso é um dever legal. Se houver um vazamento e tiver uma perícia no seu sistema, vai detectar que você não atualizou o banco de dados, ou, perdão, não atualizou o antivírus, ou que você não usou uma senha segura, ou que você compartilhou a senha com um terceiro. Tudo isso vai ficar registrado. Então, a falta de medidas de segurança administrativas e técnicas vai gerar uma consequência e o risco da gente responder é cada vez maior. Cada vez maior. Isso pode ser entendido Cuidado. como negligência do profissional, né? Isso pode ser entendido como uma negligência do profissional, né? Então, esse é um assunto Exatamente. complicado. Então, essa é a grande preocupação. De fato, né? Acho que é evidente que as empresas estão se preparando, não só por conta disso, mas ainda mais a nossa atividade, que é uma atividade, volto a falar, que cuida de documentos de terceiros, então a gente já sempre teve essa preocupação muito grande, né? Mas é bom ter essa amplitude, nessa visão 360 graus, porque todo mundo vai entrar nesse ritmo, né? Todas as atividades vão entrar nesse ritmo, então a gente precisa pensar, de fato, o que fazer para proteger os dados que lhe cabe, né? Que ela mantém na sua atividade do seu dia a dia, né? Então, dentro dessa visão também, aí vai uma outra pergunta que muita gente já me perguntou da necessidade, né? Então, necessidade do quê? É importante que você tenha um DPO dentro da sua estrutura empresarial, talvez em algumas empresas, talvez em outras nem tanto. O que você acha disso, doutor Fabrício? Qual é a sua ideia em relação a essa questão nessa estrutura, que é importante a empresa ter, evidentemente, alguma estrutura relativa a esse controle, porque isso não é excesso. Isso, na verdade, é uma cautela importante para que a empresa, evidentemente, tenha um destaque, talvez, de mercado, dizendo, ó, eu tenho esse tipo de segurança, eu estou tomando esse cuidado, portanto, pode vir trabalhar comigo que não há problema. Qual é a sua opinião? Isso. Perfeito. Eu acho que você abordou muito bem a questão reputacional. E cumprir a lei agora vai ser um problema de reputação. Descumprir a lei vai te levar a perder clientes, vai te levar a perder contratos. Por quê? Porque a obrigação é de todo mundo. Imagina, eu sou um escritório de advocacia, contrato um escritório de contabilidade. Eu tenho todo o cuidado do mundo com o meu cliente e exijo que você tenha. E aí o contador promete que tem. E eu descubro, de repente, que ele sofreu uma invasão porque ele foi negligente ao cuidar do banco de antivírus, ou algum problema realmente interno mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é notificar essa empresa. Eu falei, olha, você me colocou em risco porque você não adotou medidas de segurança. E provavelmente eu vou rescindir esse contrato. Porque o risco é meu, o cliente é meu, eu passei os dados para ele gerar as informações e contabilizar isso para mim. Então, o risco é meu. Então, a LGPD é uma lei reputacional. Em função da responsabilização que ela gera, inclusive solidária, tá? Inclusive solidária, entre as empresas envolvidas, ela me obriga a cuidar de quem me presta serviços. Por isso que existem diversas etapas na adequação. Uma delas é a revisão de documentos. O que são documentos? São políticas de privacidade, programas de privacidade, contratos. Contratos entre quem? Entre mim e o meu cliente? Sim, mas não somente isso. Contratos entre mim e o meu prestador de serviço. Então, tudo isso faz parte do processo de adequação. A revisão contratual é uma das partes mais importantes, porque ela vai alocar a responsabilidade. Porque depois eu sou processado e eu descobri que o erro foi do meu contador, eu vou entrar com uma ação contra ele, para ele me ressarcir, porque eu paguei para o meu cliente pelo dano que ele causou. Então, eu vou entrar com uma ação regressiva. E assim sucessivamente. Isso é a mesma coisa com o advogado também. E tem mais, e tem até o risco também, presidente, do escritório de advocacia. Eu estou dando esse exemplo que é a minha realidade mais próxima.
Mas o escritório de contabilidade está perfeitamente alinhado com a LGPD, mas o escritório de advocacia que o contratou, não. Então, o que a contabilidade tem que fazer? Será que ela percebeu que o advogado está tratando errado esses dados, mas ela me contratou para eu gerar a contabilidade para ele. Será que eu preciso avisá-lo de que eu percebi que ele está errado? Será que eu tenho que me recusar e vou perder o contrato? Será que eu tenho que me blindar de alguma forma porque o advogado está cometendo erro e não eu como contador? Tudo isso faz parte desses questionamentos do processo de adequação. Por isso a questão contratual é tão importante. E, claro, talvez por isso também seja tão importante você ter um DPO, um encarregado de proteção de dados dentro da sua empresa. Primeiro que é obrigatório, né? A nossa lei, contrariando a norma europeia, né, que nós nos baseamos nela, a nossa lei nos impôs a obrigação para todo mundo tem que ter um DPO. Todo mundo. Hoje todo mundo tem que ter. Lá na frente, a autoridade nacional poderá dispensar alguns tipos de empresa, ou pelo porte, ou pelo tipo de dado que ela lide. Hoje, todo mundo tem que ter. Então, se você está assistindo essa nossa gravação, esse nosso bate-papo, e você não tem um DPO ainda, saiba que você já deveria ter esse DPO. Doutor Fábio está trazendo uma informação realmente valiosa, extremamente séria, né? Porque saber que todos poderiam tem que ter DPO é uma realidade complexa, né? Porque, veja bem, dentro do que a gente está conversando já aqui, eu já até ia comentar a questão do compliance, né? Esses regramentos até de relação cliente-fornecedor tem tudo a ver com compliance, na verdade, né? Que hoje é uma regra que muitos já entendem, porque aplica o compliance de forma criteriosa, né? Então, já tem esse entendimento desse regramento, né? Não é só meu trabalho dentro da minha linha certinho, mas tanto o lado de lá, que é o meu cliente, como o lado de cá, que é o meu fornecedor, também precisa estar nessa regra de compliance, senão você ou tira ele da tua relação, né? O cliente ou o fornecedor, ou, enfim, evidentemente você vai colaborar para que ele também cumpra de forma adequada o compliance dele, né? Que é importante ter essa questão, e está dentro desse regramento. Agora, veja que interessante, eu imaginava, por exemplo, a questão dos DPO, que as empresas de contabilidade poderiam ter essa pessoa, tanto para organizar internamente seus negócios, como para poder assessorar os seus clientes, né? Porque na maioria das empresas, eu fico imaginando, empresa pequena, né? Uma empresa que não tem um faturamento muito grande, né? Que é uma grande realidade das empresas contábeis, são clientes de médio e pequeno porte, né? Então, essa turma toda aí, se tiver que contratar um DPO para colocar nos seus negócios, fica meio complicado. Quer dizer, essa figura do DPO terceirizado, vamos colocar assim, isso não vai ter legitimidade para esse tipo de cliente menor? Eu acho, inclusive, que é a solução. A lei, quando ela foi sancionada no primeiro momento, em 2018, ela exigia que fosse um DPO para todo mundo, ou seja, era um DPO pessoa física mesmo. E aí depois, felizmente, o presidente Michel Temer ouviu os seus assessores mais próximos e ele falou: não, presidente, vamos tirar essa exigência de ser uma pessoa física. Pode ser uma empresa, pode haver terceirização. E, de fato, é o mais razoável. Então, duas coisas que eu acredito que a autoridade deva fazer logo que ela começar a funcionar. A primeira delas é, de fato, entender que nem todo mundo tem que ser obrigado a ter um DPO. Não tem sentido, como você bem colocou, tem empresas que não vão suportar essa pressão financeira, porque hoje é um profissional caro no mercado. Nós não temos ainda essa amplitude de profissionais no mercado capacitados. Quer dizer, tem muito DPO, diz que o Brasil já é o maior país do mundo em DPO, mas que seja preparado para oferecer o serviço, entregue um serviço de qualidade, não temos. Então, existe um risco muito grande para as empresas aí nesse ponto. E o custo é muito alto. Então, é bem razoável que haja, de fato, essa terceirização. Sim, eu acho que ela deve acontecer de fato. E, claro, sempre com essa visão de que, além de ter um DPO, a terceirização seja a solução para o país. Então, temos que estimular esse tipo de iniciativa, porque eu acho que vai ser o que vai mais se adequar à nossa realidade aí. Tudo bem, doutor Fábio. Isso é outra questão que acho que é importante também a gente estar trazendo aqui, porque a realidade é que a grande maioria das empresas não tem nem ideia do que é o LGPD. Essa que é a realidade. Ainda, com toda a divulgação na imprensa e tudo mais, já LGPD são 4 letrinhas, né? Não tem a menor noção, né? E aí, de repente, um fala, outro fala, um amigo comenta aqui, outro ali e tal. O
cara fica desesperado. E agora, como é que eu vou fazer para me adequar a essas coisas? Né? Então, aí ele entra nas mídias sociais, entra não sei aonde, e começa a ver uma enxurrada de ofertas, né? De até serviços, né? Relativos a isso. Né? Isso a gente está percebendo hoje com muita clareza, e de entidades que não tem nada a ver, uma totalmente diferente da outra. Né? Então, a pergunta que eu faço, que acho que é muito pertinente, até para as pessoas terem um critério, um certo cuidado, né? Como escolher a empresa adequada para me ajudar na minha prática de implantação ou eu vou virar agora um especialista em LGPD. Então, como é que eu faço para me adequar? Quer dizer, porque realmente a oferta é gigantesca e as pessoas, no geral, não têm a menor ideia do que é. E tem empresas ofertando isso, diversos setores. Não é nem só advogado, não é nem só contador, é diversas áreas. Né? Até entrei agora, recentemente, numa entidade da qual eu frequento e que eles estão também dizendo com cuidado, com medo, enfim, eles estão preocupados com essa questão. Obviamente, deve ter ido atrás de algum profissional para poder, dentro da entidade deles, também dar um suporte nessa área. Então, a minha pergunta é, como é que eu consigo identificar aquilo que é interessante, o que realmente possa ser mais adequado às minhas necessidades? Ou o que eu devo fazer de cara? Né? Porque tem de tudo. Tem gente ofertando um questionamento, tem gente ofertando várias grades de treinamento, né? As trilhas, né? Como chamam, e tem coisas que levam meses. O cara, para ficar bom, vai ter que fazer se hibernar na Europa, ficar 2 anos lá treinando, aí ele volta, fechou a empresa porque ele perdeu o bonde andando, né? Mas, de qualquer maneira, ele voltou especialista em LGPD. Então, a pergunta é, como devo fazer, sob sua orientação, o que você acha que é importante, que cuidado tem que ter na escolha de uma empresa, um profissional, enfim, que vale ofertar essas questões aí do LGPD? Muito boa, essa pergunta foi muito boa também. Presidente, eu acho que tem 2 critérios que possam ser utilizados para a contratação dos profissionais. O primeiro critério, é claro, a melhor forma de contratação no mercado, que é a boca a boca, né? O boca a boca. Claro que isso vale muito. Quem a gente conhece, que já teve experiência com esse profissional, pode falar melhor do que ninguém sobre a sua capacidade. Mas não sendo possível esse critério, ou não tendo essas condições, talvez uma segunda forma de validar isso seja exigir comprovação de experiência. Já é possível hoje no Brasil, já temos a lei já tem 2 anos, já muita gente já está no mercado já há 2 anos, até mais do que isso. Já é possível exigir comprovação de experiência, porque realmente tem toda razão. Tem muita gente aí que faz um curso aí de 1 semana, de 3 dias aí, já sai de lá com certificado, já se coloca à disposição do mercado, sem ter feito nenhuma adequação na vida. Porque a adequação, saibam todos, não é só um processo técnico, é um processo até psicológico, porque é complexo, ele exige, sim, muito jogo de cintura, exige muita execução, muito projeto, muito planejamento, e, de fato, é um plano de ação, não é apenas um manual técnico que você segue como se fosse simplesmente um cumprimento, um checkbox lá, né? Não é isso. Exige muita capacidade, inclusive, de coordenação entre a consultoria e a empresa, porque é sempre bom a gente observar que a consultoria tem que respeitar a capacidade da empresa de compreender aquelas informações que estão sendo colocadas. É um assunto muito novo. Tem empresa que já ouviu falar, mas não conhece bem a fundo o que significa isso. Então, esses 2 critérios são critérios bem interessantes para a gente poder validar no mercado. E, claro, sempre lembrar também que uma forma muito inteligente de você começar a sua jornada de adequação seria aquela gradativa. Ou seja, você quer muito se adequar, parabéns, é uma decisão muito inteligente, mas você não sabe o seu nível de aderência a essa lei. Então, não contrate, a minha recomendação, tá, presidente? Não contrate uma consultoria que ofereça todo o serviço de uma vez. Porque pode ser que essa consultoria não consiga dimensionar direito o desafio e ela pode estar dimensionando a maior ou a menor. Se for a maior, sinto muito, você vai pagar mais caro. Se for a menor, sinto muito, mas a consultoria vai ter problema de entregar esse serviço. Então, talvez começar com um pequeno diagnóstico,
para você descobrir qual que é, de fato, o tamanho do seu problema. Faz uma investigação que não leva mais do que uma semana, talvez 2 semanas, uma pequena investigação na sua empresa e um relatório. Aí sim, agora eu tenho aqui já uma percepção. Essa empresa me disse que eu estou 27% adequado ao LGPD. Poxa, que bom, então já não é tanto, já não vai ser 100%, é 27%. E aí você começa, e outra, com base num relatório desse, você consegue até alocar recursos. Olha, a área mais sensível que eu tenho é essa área aqui que lida com dados financeiros, por exemplo. Essa área aqui, mas então talvez eu vá dedicar mais esforço para começar por essa área e depois eu vou avançando para as outras áreas da empresa. E assim vai, e assim você vai no processo. E uma outra forma também muito razoável de se passar por isso é você investir em treinamento também, porque, veja, na Europa, há, claro, consultorias externas que fazem um serviço muito bem feito, por sinal, mas há também muitas empresas que estão investindo no seu próprio corpo de funcionários. Por quê? Porque esse é um ativo, é uma inteligência que fica com você. E ninguém entende melhor do seu negócio do que você mesmo. Então, é uma outra forma também de você passar por esse processo, é investindo na capacitação do seu próprio funcionário. Doutor Fabrício, essa colocação é extremamente pertinente. Aliás, eu ia comentar isso, né? Do treinamento da equipe, né? Treinamento dos colaboradores. Isso é de extrema importância, né? Não adianta nada o dono do negócio ter toda a consciência da necessidade e os cuidados. Tem que ter, se ele não passar para a equipe, né? Não resolve absolutamente nada. Você concorda? Porque você fica com uma fragilidade gigantesca, né? Então, isso que você está colocando realmente para mim faz todo sentido. Então, o treinamento, de qualquer maneira, tem que vir, né, para os funcionários. Né? Evidentemente, aí o grau de treinamento, quem tem que ter mais, quem tem que ter menos, aí é um diagnóstico que tem que ser feito na empresa para ver, evidentemente, quem tem mais acesso a essas informações e o cuidado que essas pessoas têm que ter, ou o cargo tem que ter. Né? Quem estiver naquela função, o grau de clareza que ele tem que ter e o cuidado que ele tem que ter. Né? Então, doutor Fabrício, já estamos chegando ao final, você vê que o tempo passa voando aqui conosco, né? É uma pena, né? Porque a conversa está muito gostosa, mas eu deixo aí uma última fala sua para trazer um recado positivo para as empresas que vão ter que enfrentar mais essa novidade, que eu acho uma novidade boa, pertinente, porque nós estamos cuidando de dados de todos, né? Não é só no momento que eu cuidar de terceiros, estão cuidando dos meus dados também naquela empresa. Então, isso, de fato, traz segurança e traz mais tranquilidade, creio eu, para todo mundo, nesse mundo especial digitalizado, né? Em que a informação ela corre de um lado para o outro e a gente nem sabe quando está correndo. Né? Então, é por aí, fica com a palavra final, antes da gente fazer o fechamento aqui desse debate. Perfeito. Eu acho que é isso, presidente. Talvez uma palavra aí de esperança, né? Porque a gente fica sempre muito preocupado, é uma lei que vai dar dor de cabeça. E, de fato, ela exige alguma atenção, exige algum cuidado, mas é aquilo que você bem colocou, ela é uma lei positiva. Eu vejo várias vantagens nessa legislação. Bom, primeiro que está posta, né? Então não adianta mais reclamar. Está posta, entrou em vigor e agora está aí, vamos ter que enfrentar. Então, enfim, vamos ser racional, objetivo e vamos, né? Aquela história, né? Se a vida lhe dá limões, né? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma bela de uma limonada. Eu acho que é mais ou menos isso. O que a gente tem que perceber é que, após passar pelo processo de adequação, a gente vai ter a oportunidade até de identificar as nossas próprias falhas, nossos riscos dentro da empresa. Ou seja, eu vou conseguir investigar a minha empresa inteira e descobrir onde é que tem pontos de maior ou menor risco de segurança da informação, risco de acesso indevido, risco de proteção até da minha inteligência, do meu próprio capital de inteligência. Porque, às vezes, eu estou dando muito poder para um funcionário que não deveria estar acessando um certo conteúdo. Então, eu consigo me reorganizar internamente. Posso até encontrar economias no processo. Eu posso perceber que não, eu estou contratando uma nuvem muito cara, não há necessidade, eu consigo encontrar uma nuvem mais barata. Então, eu tenho vários servidores na minha empresa, já que eu vou ter que reduzir a quantidade de servidores para minimizar os riscos de vazamento, eu consigo economizar também com infraestrutura de tecnologia. Então, a LGPD traz várias oportunidades para a gente repensar o nosso
negócio. E eu acredito cegamente que ela pode representar mais uma vantagem competitiva do que o contrário. Porque, veja, presidente, se eu passar pelo processo de adequação, hoje especialmente, nesse dia de hoje, nesse mês em que estamos, até o final do ano, eu terei muitos concorrentes que não vão estar adequados. Então, os clientes, os grandes clientes do mercado, vão procurar quem está adequado. E se eu estiver, eu levo esses contratos todos, porque os meus concorrentes não estão. Ou seja, vantagem competitiva. Além de todo o benefício, ainda tem uma vantagem competitiva no mercado. Então, é a forma de se enxergar, talvez, uma vantagem pelo processo, que é um processo doloroso, mas que nós temos que passar de qualquer forma. Ok, doutor Fabrício, foi um prazer enorme estar batendo esse papo consigo. Foi muito bom, eu tenho certeza que teremos uma repercussão muito boa aí na mídia e voltaremos com esse assunto. Isso aqui é o início dos assuntos de LGPD, né? Vão vir muitos outros assuntos, né? Agora com, vamos dizer assim, com o andar da carruagem, né? Agora botando em prática, precisa ser botado em prática, vão surgir muitas dúvidas, como é que vamos fazer. E a gente vou lhe convidar novamente para você sentar aqui conosco e trazer essa receita aí para a turma toda, ok? Muito obrigado novamente. Um prazer estar com você aqui e obrigado por vocês que nos assistiram. Espero que vocês tenham gostado dessa abertura, essa nova legislação tão importante na vida das pessoas e na vida dos nossos negócios. Então, um grande abraço a vocês e obrigado por essa oportunidade. Obrigado a todos.